Você já parou para pensar na complexidade do universo, na beleza das leis da natureza, na precisão como tudo funciona, desde o funcionamento de uma célula até o movimento das galáxias? Alguns dizem que tudo isso veio do acaso, sem propósito, sem direção. Mas será mesmo que essa é a explicação mais racional? Hoje vamos falar sobre o argumento teleológico, também conhecido como o argumento do design, e porque ele continua sendo uma das bases mais fortes para crer em um Criador. E vamos analisar criticamente o argumento ateísta dos ateus de que o universo surgiu sem propósito, por mero acaso. Para mim, nós somos um resultado do acaso. A vida, como a gente conhece, para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrela, onde a vida seria praticamente impossível. Então só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida, que tem que ter um planeta rochoso, que não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande, porque a nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual o Júpiter. Não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente? Nós estamos trabalhando com uma cadeia de improbabilidades, se não tem Deus, de coincidência sobre coincidência sobre coincidência, para que o Rodrigo e o Sérgio estejam conversando aqui hoje. Falar que no universo vai acontecer isso tudo que você está sintetizando aqui por uma mera aleatoriedade, realmente é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. O que é o argumento teleológico? Este argumento defende que a ordem e complexidade e propósito observados no universo são explicados pela existência de uma inteligência criadora. A palavra teleológico vem do grego telos, que significa fim ou propósito. Esse argumento parte da observação. Número 1. O universo possui leis físicas altamente precisas. 2. A vida depende de condições extremamente específicas. E terceiro, sistemas complexos como o DNA, o cérebro humano ou até o equilíbrio ecológico funcionam como se tivessem sido projetados. Assim, a conclusão natural seria: se algo parece projetado, talvez de fato tenha um projetista. Porém, perante esta lógica, existe o contra-argumento ateu, que fala que o acaso e a necessidade. Mas será mesmo? A resposta comum de muitos ateus ao argumento do design inteligente ou argumento teleológico é afirmar que o universo não foi projetado, ele apenas parece projetado. Eles sugerem que tudo pode ser explicado pela combinação de acasos e leis naturais, como mutações aleatórias e seleção natural, no caso da vida, ou o surgimento espontâneo de partículas quânticas, no caso do universo. Ou seja, segundo essa visão, não há necessidade de invocar Deus para explicar a origem de tudo. O universo simplesmente é, sem propósito, sem intenção. Mas será que isso realmente faz sentido? Óbvio que não faz nenhum sentido. É apenas um apelo à ignorância dos ateus, que não querem reconhecer a criação e o Deus criador e o propósito da vida. Eles ignoram totalmente a lógica. Vamos agora falar mais a fundo e de maneira mais complexa sobre a ignorância dos ateus. A grande questão é: até que ponto o acaso pode gerar ordem? Vamos pensar em um exemplo simples. Imagine que você entra numa floresta e encontra pedras organizadas para formar a frase "Bem-vindo, viajante". Você, em sã consciência, poderia pensar:
o vento e a chuva devem ter colocado essas pedras assim por acaso e formado esta frase. Provavelmente, óbvio que não, porque reconhecemos sinais de intencionalidade. Quando há organização com propósito, inferimos inteligência. Agora imagine um universo, as constantes físicas do cosmos, como a força da gravidade, a carga de elétron ou a constante cosmológica, possuem valores tão precisos que, se fossem minimamente diferentes, a vida seria impossível. Cientistas chamam isso de ajuste fino. Será que isso tudo é obra do acaso ou estamos diante de uma assinatura de um criador? Agora vamos falar sobre o problema com a ideia de sem propósito. Dizer que o universo não tem propósito é uma afirmação filosófica não científica. A ciência pode nos dizer como as coisas funcionam, mas não podem afirmar que tudo surgiu sem intenção. Isso já é um assalto de fé, porém uma fé no acaso, no nada. Que Deus não existe, Deus é. Deus não nasceu. O tempo nasceu, Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui, os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só a guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então, essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então, ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Além disso, viver acreditando que tudo é sem propósito afeta diretamente nossa visão da existência. Se não há propósito maior, então tudo o que fazemos, amar, criar, sofrer, lutar, é no fundo sem sentido. Isso nos leva ao niilismo, a ideia de que nada realmente importa. Porém, será que isso é mais racional? Ou será que a crença em um Deus criador, que dá sentido e ordem ao universo, é uma explicação mais coerente e satisfatória, além de estar mais ligada com a lógica e a racionalidade? A própria ciência moderna nasceu da crença de que o universo é ordenado e inteligível, uma crença sustentada por pensadores teístas como Isaac Newton, Kepler e Galileu. Eles estudavam o universo justamente porque acreditavam que ele havia sido criado por um Deus racional. A racionalidade do universo aponta para uma mente racional por trás de tudo. O design inteligente não é um argumento da ignorância, como alguns ateus afirmam. Pelo contrário, é uma inferência baseada em evidências. Quando algo se parece com um projeto e funciona como um projeto, a conclusão mais lógica é que seja de fato um projeto. A fé no acaso exige mais fé do que a crença em um criador, porque o acaso sozinho não explica o propósito, a ordem, a beleza da profundidade do universo e da vida. Crer que o universo surgiu por acaso é como ver uma biblioteca e imaginar que uma explosão em uma gráfica criou todos aqueles livros perfeitamente encadernados, organizados e cheios de sentido. No final das contas, o argumento teleológico continua sendo uma das razões mais poderosas para acreditar em Deus, em não apenas um Deus distante, mas um Criador pessoal, inteligente, que dá sentido à existência. Por que é mais lógico crer em Deus? A pergunta sobre a existência de Deus não é apenas uma questão de fé, é também uma questão de razão. Durante séculos, filósofos, cientistas e pessoas comuns refletiram profundamente
sobre isso. E ao contrário do que muitos pensam, crer em Deus não é abandonar a razão, mas segui-la até as últimas consequências. Primeiro, a origem de tudo precisa de uma causa. Tudo que começa a existir tem uma causa. Essa é uma base de raciocínio lógico. Se você vê uma bola no meio do mato, você não pensa, ela sempre esteve aí. Você naturalmente se pergunta quem a colocou ali. O universo teve um começo. A ciência moderna confirma isso por meio do modelo do Big Bang. Se o universo teve um começo, ele precisa de uma causa fora dele. Uma causa eterna, imaterial e extremamente poderosa. É lógico pensar que essa causa seja Deus. Segundo tópico, a ordem do universo aponta para uma mente inteligente. É aquela mesma questão do argumento teleológico. As leis da física, a constância da gravidade, a velocidade da luz, a força nuclear forte, tudo isso tem valores exatos. Pequenas variações em qualquer uma dessas constantes tornariam a vida impossível. Isso é chamado de ajuste fino do universo. Alguns dizem que é sorte ou acaso, porém, será mesmo racional atribuir esta complexidade ao acaso? Quando vemos algo complexo e funcional, como um relógio, a explicação mais lógica é que alguém o projetou. Da mesma forma, a complexidade do universo aponta para um designer. Que Deus não existe, Deus é. Deus não nasceu. O tempo nasceu, Deus é anterior a isso. Não estou dizendo que Deus é atemporal, mas pelo menos o tempo como nós medimos, ele teve um começo. Eu vou colocar aqui os cosmólogos que me perdoem, eu vou falar do Big Bang. Eu estou falando que muitas pessoas acham que o Big Bang não é o melhor modelo. Tá bom? Então eu vou colocar o Big Bang só a guisa de ilustração. Suponhamos que seja o modelo do Big Bang que está certo. Teve um instante, zero, em que tudo começou. Matéria, energia, tempo e espaço. Antes desse minuto zero não havia espaço. Não havia tempo. Isso pra mim é muito doido. Não havia nada. Então, para ter tudo depois, eu tenho que ter uma causa disso, e é Aristóteles que fala isso. Eu tenho que ter uma causa primária que justifica a existência de tudo depois. Agora, essa causa primária não pode ser presa a nenhuma das coisas que vão surgir depois dela. Tá. Então essa causa primária, em primeiro lugar, ela tem que ser eterna, porque ela criou o tempo. Então ela existia antes do tempo. Essa causa primária tem que ser onipresente, porque não existiu espaço e ela já existia. Você acabou de ouvir nas sábias palavras do apologeta, filósofo, arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva. Também temos a questão da existência da moralidade objetiva. Todos nós temos dentro de nós a noção de certo e errado. Condenamos a injustiça, reconhecemos a bondade e nos voltamos contra o mal. Mas se o universo é fruto do acaso e a vida é apenas o resultado de reações químicas aleatórias, por que nós importaríamos com certo ou errado? Por que haveria alguma obrigação moral? A moralidade objetiva faz sentido se existe um padrão absoluto fora de nós. Esse padrão é Deus. Aproveita que você está no canal e verifica a sua inscrição. Faz a inscrição, ativa o sino de notificação para acompanhar mais conteúdos sobre ateísmo. Outro ponto importante sobre o ateísmo é a consciência e a razão são melhores explicadas por um criador. E o ateísmo acaba negando essa lógica. A mente humana é capaz de pensar, criar, amar, refletir, fazer escolhas livres. Porém, como a matéria bruta sozinha poderia gerar consciência? Não faz sentido imaginar que moléculas, por acaso, produziram pensamentos racionais, emoções e autoconsciência. Isso seria como esperar que letras caindo do céu formassem uma biblioteca. A lógica aponta para uma mente superior, que criou outras mentes. No caso, pela lógica e pela razão, Deus. A fé em Deus dá sentido à existência. Já parou para pensar nisso? Se Deus não existe, então não há propósito final, nem valor intrínseco à vida. Vivemos, sofremos, amamos,
morremos e nada disso realmente importa, tudo é passageiro, tudo é esquecido. Porém, se Deus existe, então a vida tem propósito. Cada ser humano tem valor, o amor, a justiça, a esperança. Tudo isso faz sentido porque fomos criados por um ser que nos ama e nos dá significado. Ou seja, crer em Deus não é um salto no escuro, é um passo em direção à luz. Muitos dizem que crer em Deus é fugir da razão, mas a verdade é o contrário. A fé cristã, por exemplo, é profundamente racional. Ela não exige que você desligue o seu cérebro, porém que use a razão para ir além da superfície. Crer em Deus é olhar para o universo, para a vida, para a moral, para a mente humana e perceber que a explicação mais lógica, mais coerente e mais satisfatória é que há um Criador por trás de tudo isso. Negar a existência de Deus nos deixa com uma explicação muito fraca. Tudo é fruto do acaso, da matéria e do tempo, mas o acaso não tem inteligência, o acaso não faz escolhas, o acaso não projeta, não cria com um propósito. Crer que o universo surgiu do nada, que a vida se formou por acidente e que consciência e moralidade são apenas ilusões químicas, tudo isso exige um salto de fé maior do que acreditar em Deus. Ou seja, a crença em Deus não é a fuga da razão, mas uma resposta lógica às evidências. O universo teve um começo, a vida carrega propósito e design, a moralidade existe, a consciência existe, a beleza e a ordem existem, tudo isso aponta para um Criador. Crer em Deus é reconhecer que há algo, ou melhor, alguém maior que nós que deu origem a tudo isso. É uma conclusão baseada em observação, reflexão e lógica. Então, quando dizem que a fé em Deus é irracional, a pergunta que devemos fazer é: irracional para quem? Porque, olhando com atenção, negar Deus parece ser a resposta mais ilógica de todas. Ou seja, Deus é a hipótese mais simples se comparado com sua negação. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você reflita sobre essa questão do pensamento ateísta, que ignora totalmente a lógica, a racionalidade e tudo que existe no mundo, as leis da física. Eles fazem isso para apenas dizer que não existe Deus, para dar argumento e base para o ateísmo, que não tem nenhum tipo de questão óbvia ou pautado na lógica e na racionalidade. É totalmente algo irracional. Que você possa refletir sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Você que ficou até o final, se inscreve em nosso canal. Eu agradeço, pois ajuda na retenção. E vem fazer uma visita ao nosso canal, acompanhar nossos vídeos. Se você gostar, também se inscreve e vem acompanhar, nos apoiar nesse tipo de objetivo, que é divulgar a palavra de Deus e também combater o neoateísmo militante. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.